Vamos fazer aqui uma aula complementar a respeito do nosso assunto do 7º ano, estudos amazônicos, falando sobre a colonização brasileira na Amazônia. Tá? Como é que a colonização brasileira na Amazônia vai se efetivar no século XVIII? Lembrando que no século XVII, a coroa portuguesa já havia, né, expulsado invasores franceses, holandeses e até ingleses que tentaram ocupar territórios na Amazônia. Só que essa efetivação da ocupação portuguesa na Amazônia vai se dar no século XVIII, justamente em virtude de algumas ações administrativas que foram tomadas pela coroa portuguesa. Tá? Então, em 1750, Dom José assumiu o trono de Portugal. Né? Foi o período aí pós-União Ibérica, foi um período aí em que as ações portuguesas foram se efetivando cada vez mais nas colônias. Tá? E quando Dom José assume o trono luso, o trono português, foi um marco importante para o Brasil, em virtude de que o rei ele escolheu Sebastião José de Carvalho e Melo como ministro, como administrador, né, de parte da sede e parte das colônias. Esse Sebastião José de Carvalho ele foi chamado posteriormente de Marquês de Pombal. Ele dirigiu com autoridade e energia as atividades tanto na metrópole, né, na sede, e nas colônias, como o Brasil. Esse período ele ficou denominado de período pombalino. Né? O período pombalino foi o quê? Foi o período em que o Marquês de Pombal esteve sobre a administração das colônias portuguesas. Então, esse período de administração do Marquês de Pombal, ele ficou conhecido também pelo despotismo esclarecido. O que é o despotismo esclarecido? O despotismo esclarecido foi uma tentativa do Estado português em associar as ideias iluministas, as ideias oriundas da Revolução Francesa, com uma proposta de política, uma proposta econômica que favorecesse algumas classes sociais, como a burguesia. Tudo bem? Então, eu associo uma ideia entre uma revolução do povo, para o povo e pelo povo, com a ideia de favorecer apenas uma parte do povo. Tudo bem? Então, o Marquês de Pombal, ele constituiu-se como um administrador que trouxe uma proposta reformadora para modificar o curso da política colonial, tanto no Brasil, quanto na África, quanto na Ásia, onde Portugal tinha colônias. Se a gente for olhar aqui o nosso mapa, a gente observa nessa parte em vermelho que são as áreas onde a coroa portuguesa tinha colônias. Observem que aí onde fica o Brasil, a gente tem apenas o litoral, né? Porque o espaço territorial brasileiro ele foi se constituindo ao longo do tempo. E o Tratado de Madrid ele foi importante para que Portugal alcançasse mais territórios dentro da colônia. Tá? Alcançasse territórios que até então, pelo Tratado de Tordesilhas, pertenciam aos espanhóis. Tá? Por que o Marquês de Pombal teve que ter tanta efetividade nas suas ações? Porque quando ele assumiu a administração, Portugal ainda estava sob o regime do Tratado de Methuen. O Tratado de Methuen é também chamado de Tratado de Panos e Vinhos. Foi um acordo assinado entre Portugal e a Inglaterra. Lembrando que a Inglaterra até então era a maior potência econômica do planeta. A Inglaterra era o país mais rico, tinha a maior esquadra. O que é a maior esquadra? Tinha a maior frota de navios do mundo. E com esse poder bélico e poder econômico, a Inglaterra ditava as regras no mundo no século XVIII e XIX. Tudo bem? Vamos lá. Então, o que o Tratado de Methuen falava? Perdoem os latidos, que a aula ao vivo é complicado. Tá? Então, o Tratado de Methuen era um acordo comercial entre Portugal e a Inglaterra, que envolvia produtos têxteis, ou seja, roupas, panos e o vinho português. Tá?
Então, esse tratado ele causou uma crise, uma supressão na indústria portuguesa. Lembrando que os principais países do mundo naquela época já estavam passando pela primeira Revolução Industrial. Revolução Industrial essa que começou na Inglaterra, tudo bem? Depois se espalhou pelo mundo. Mas esse acordo entre Portugal e a Inglaterra meio que suplantou o desenvolvimento da indústria portuguesa. Porque as primeiras indústrias foram indústrias têxteis. Foram indústrias que produziam roupas, calçados. E como esse acordo estava vigente, não houve a necessidade de desenvolver as indústrias têxteis em Portugal. Porque o que Portugal precisava acabava comprando, fazendo trocas, fazendo compras da Inglaterra. Tudo bem? E isso enriquecia ainda mais a Inglaterra e diminuía o poder econômico de Portugal. Tudo bem? Além disso, existiam outras trocas comerciais. Por exemplo, a Inglaterra comprava fumo e comprava açúcar de Portugal. Esse açúcar que saía aqui do Brasil e ia para lá, para a Inglaterra. Só que a Inglaterra começou a desenvolver o plantio de açúcar em suas colônias da Ásia. O que aconteceu? Era um produto mais barato e de melhor qualidade. Então, a produção de açúcar no Brasil também quebrou. Se quebrou a produção de açúcar no Brasil, diminuiu a quantidade de impostos que eram enviados para a coroa portuguesa. Com isso, houve um agravamento da crise econômica na metrópole portuguesa. Tudo bem? Partindo desse pressuposto, o Marquês de Pombal ele sentiu a necessidade de fazer uma ocupação mais efetiva na Amazônia e com isso buscar o quê? Alternativas, novas atividades econômicas que fossem desenvolvidas na nossa região. Tudo bem? Então vamos ler aqui embaixo. E aqui a Amazônia colonial e aqui, ó. Então olha só, a Amazônia colonial sempre se constituiu num grande problema para a metrópole portuguesa, no que dizia respeito à sua ocupação efetiva. O constante assédio de estrangeiros tornava imperiosa sua conquista e ocupação. As dificuldades para deslocar colonos para a Amazônia tornou-se um celeiro de degregados, que como justificativa de vir cumprir suas penas eram enviados para as capitanias do Grão-Pará e Rio Negro. Preste atenção numa coisa. Nenhum colono de Portugal, ou seja, poucos colonos de Portugal, queriam vir da metrópole para dentro da floresta amazônica. Então, o que a coroa portuguesa fazia? Se alguém cometia um crime lá em Portugal, eles mandavam esse criminoso cumprir essa pena no Brasil. Ou seja, o cara era assassino em Portugal, aí a coroa portuguesa falava o seguinte, tu tem duas alternativas. Uma, tu fica preso em Portugal, a outra, tu vai para o Brasil, vai para a colônia, vai para a Amazônia e vai ser um funcionário do governo lá. Vai ganhar um salário lá. O governo vai te dar uma terra para te colonizar lá. Ou seja, no Brasil, na nossa região, nós fomos colonizados por ladrões, assassinos. Quem cometia algum crime lá em Portugal vinha para o Brasil. Pessoas corruptas, né? Então, o início da formação do povo brasileiro com a miscigenação, a escória europeia vinha para o Brasil. O que é a escória europeia? Eram pessoas que cometiam crimes lá e vinham como degregados para ser funcionários do governo no Brasil, para ser funcionários do governo na Amazônia. Quem sabe aí possa estar, né, a raiz dos nossos problemas, a raiz da corrupção no Brasil, ok? Então vamos lá. O Marquês de Pombal ele instituiu uma política indigenista. O que é uma política indigenista? Ele tentou transformar o índio em colono, tá? Então, o que foi que ele fez? Ele tomou as rédeas e formulou essa política chamada de Diretório do